O Tribunal Federal determinou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, Partido Liberal. O bloqueio também vale para as contas e a chave Pix. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. A decisão é sigilosa e faz parte do inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Eduardo está impedido, portanto, de receber ou enviar dinheiro. Além disso, o salário da Câmara dos Deputados ficará retido na conta. Leandro, havia ali, a gente estava contando, né, na semana passada, uma investida do PT, né, de alguma forma, e da esquerda, porque um pedido parecido foi feito também por Érica Hilton, né, do PSOL, sobre essas transferências, né, pedindo bloqueio de bens, de valores, de transferências para as contas de Eduardo Bolsonaro, no entendimento de que há, de alguma forma, um financiamento sendo feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo PL em si, para essa conduta de Eduardo Bolsonaro fora do país, atentar contra instituições brasileiras. Então, esse era o entendimento. E aí, dessa forma, acabam, claro, fazendo ali uma investida contra Eduardo Bolsonaro, entendendo o Supremo Tribunal Federal de que realmente esse conluio ali com congressistas americanos, com integrantes da Casa Branca, estaria acontecendo contra as instituições. A gente lembra que tem um ponto bastante delicado nesse inquérito específico, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é sobre aquelas transferências Pix. A gente lembra de uma campanha feita pelo ex-presidente há alguns meses atrás, né, fazendo ali um pedido para que a militância fizesse repasses em dinheiro para ele. E o que ele, inclusive, confirmou nos últimos dias foi que esses repasses, esses valores, haviam sido repassados para Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Então, tem aí um Supremo Tribunal Federal entendendo a partir dessa decisão. Ela está em sigilo, os detalhes a gente deve acompanhar ao longo dos próximos dias, mas entendendo que realmente esse financiamento está sendo feito de alguma forma para uma atuação ilícita do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro fora do país. Nesse ponto, isso acaba sendo bastante delicado para a situação de Eduardo Bolsonaro, porque a gente sabe que tem um pedido ali que essa licença, né, vamos começar por aí, essa licença dele, do seu mandato na Câmara dos Deputados, ela veio até domingo, né? O prazo terminou no último domingo, então agora começam a contar as faltas. Esse salário também estaria sendo bloqueado de alguma forma e os repasses da família, dos familiares e do ex-presidente Jair Bolsonaro para manter o deputado licenciado fora do Brasil. Agora, é entender como é que, de fato, Leandro, ele vai lidar com isso fora do Brasil, porque Eduardo não só foi para os Estados Unidos, como levou também a sua família, mas fica claro esse entendimento do Judiciário, da Justiça brasileira, de que há uma prática ilícita sendo financiada aqui pelo Brasil e, no caso, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é um ponto que politicamente deixa Eduardo Bolsonaro bastante ali numa situação bastante delicada. E é entender como é que ele vai se pronunciar, o que vai acontecer, então, com esse deputado, que já disse aqui para a gente, né, só para a gente finalizar, que não pretende voltar aqui ao Brasil, ainda que essa licença seja eventualmente estendida, né? Tem um desejo ali do PL na Câmara dos Deputados de tentar fazer alguma manobra nesse sentido. E isso acontece em uma semana em que vários parlamentares de direita falam que vai haver e deve haver uma retaliação por parte do governo norte-americano, às autoridades e ao país também, né, Juliana? É um momento em que, durante o final de semana, a conversa no grupo de direita era que haveria uma retaliação durante a semana ao Brasil, uma resposta. Outras sanções. Né? Outras sanções e até a possibilidade, que estava sendo avaliada, do aumento dessa taxa. Né? Isso é o que muitos integrantes parlamentares da direita falaram ao longo do final de semana.
Entender como é que vai ser essa resposta, né, dos Estados Unidos. E aí eu vou lembrar um outro ponto aqui para a gente finalizar, que é o seguinte: Eduardo Bolsonaro, nos últimos dias, teve conversas ali com os integrantes do PL e fez pedidos para que eles encontrassem caminhos para que o mandato dele fosse preservado. Isso diz respeito, claro, à situação política dele, mas diz respeito também a esse salário que continua sendo pago de alguma forma para o deputado federal. Então, houve esse pedido expresso, eles apresentaram ali alguns caminhos, nada disso foi à frente, até porque a gente está no recesso parlamentar, mas tem uma intenção do partido de tocar alguns projetos nesse sentido para preservar o mandato do deputado, consequentemente esse salário que continua sendo pago a ele, mesmo que ele esteja fora aqui do Brasil, e houve essa preocupação do deputado em relação ao mandato como parlamentar. Vamos agora a Brasília, porque o líder do PL, do Partido Liberal, na Câmara